ser encantado, tudo bem contigo? Pra você que não me conhece, eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos ao Sapato de Cristal. Assistiu o vídeo da semana passada, sabe que eu comecei agora uma série sobre a história da Disney, começando obviamente pela Era de Ouro. Inclusive, se você não assistiu ainda o vídeo da Era de Ouro, recomendo que você assista antes de assistir esse aqui pra entender algumas coisinhas. E bom, esse aqui é o segundo vídeo da série que é sobre a Era da Guerra, que não é apenas a era mais conturbada do estúdio, como também é uma era que é uma baita aula de economia e de história. Bom, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi um grande evento que mudou a vida de toda a humanidade. E é claro que com os estúdios Disney não seria diferente, né, minha gente? Afinal de contas, né, o governo americano transformou parte do estúdio em uma base militar. Ou seja, a partir deste momento, os estúdios Disney começaram a fazer animações que serviriam de ensinamentos para militares. E esses ensinamentos iam desde instruções cartográficas até mesmo fundamentos da artilharia. Isso porque eu ainda nem citei as propagandas antinazistas. Bom, nessa era, as animações feitas para o governo deveriam ter o menor custo possível. Ou seja, todas aquelas técnicas desenvolvidas durante a Era de Ouro foram por água abaixo. E assim, gente, o Walt Disney não queria que de forma alguma a imagem do Mickey fosse associada à guerra. Então, assim, animações com a imagem dele não eram produzidas. Mas, em compensação, o Pato Donald ficou com uma imagem super associada à guerra. Pelo menos na época, né? E isso acabou gerando até uma polêmica, né? Porque começaram a criar conspirações de que o Walt Disney seria nazista por conta de um curta do Pato Donald, no qual ele está vestindo uma roupa nazista. Mas, bom, quem assistiu de fato o curta sabe que isso não é verdade. Inclusive, esse curta é uma propaganda antinazista, na qual o próprio Pato Donald joga um tomate na cara do Hitler. Então, assim, gente, esse curta ganhou várias premiações, e aí é a prova de que não tem nada a ver, isso era só teoria da conspiração. O Walt Disney não era nada nazista. Muito pelo contrário, ele estava ajudando bastante o governo americano, e é isso que eu vou falar mais pra frente. Mas peraí, gente. Antes de eu falar dessas animações e sobre essa era, né, mais a fundo, já deixou seu like? Já se inscreveu aqui no canal? Tô esperando, bora! Se inscreve aqui pra fortalecer, pra gente continuar falando sobre a história da Disney. Aproveita, ativa o sininho de notificações que assim a gente Rebel te avisa quando tiver vídeo novo. E compartilha pra todos os seus amigos que são fãs de Disney, que eu tenho certeza que eles vão gostar dessa coletânea de vídeos sobre a história da Disney, assim como todo o conteúdo daqui do canal. Então, ó, espera não, já compartilha. E vamos voltar aqui que eu sei que vocês querem saber sobre essa história, que é muito confusa, muito trágica, mas que tem muito a nos ensinar. Bom, nessa época a Disney estava à beira da falência, em partes por culpa da guerra, né? Afinal de contas, todo o mercado europeu estava completamente fechado e isso atrapalhou significativamente a venda das animações iniciais, né? Então, a Disney estava produzindo, né, com muitos recursos e não estava tendo retorno. E assim, gente, por conta disso, né, deste perrengue financeiro, o Walt Disney teve que ceder à pressão de fazer aquilo que ele não queria. Assim, o Walt Disney preferia manter a qualidade, né, manter todas essas suas técnicas e continuar inovando para poder continuar sendo aclamado pela crítica, e ele não se importava tanto em não gerar tantos lucros assim, né? Só que assim, gente, a questão é que não estava gerando lucro nenhum pro estúdio. Fora que o estúdio já tinha crescido bastante, né? Não era mais aquela coisa que era só o Walter e o seu irmão, né? Tinha muita gente trabalhando no estúdio. Fora que tinham muitos acionistas também que não estavam nem um pouco satisfeitos com o que estava acontecendo, né, com a Disney. Porque assim, gente, pra vocês terem uma noção, a situação tava tão feia que a Disney já tava devendo mais de 4 milhões pro banco americano. Então assim, gente, o buraco tava bem fundo. E foi exatamente aí que os financiadores da Disney falaram que só iam emprestar dinheiro pro estúdio se ele se limitasse a fazer curtas. E assim, gente, como o orçamento estava baixo, o estúdio do Rato tinha que arrumar um jeito de continuar produzindo seus filmes, só que com um fator de produção bem menor do que estava sendo feito na Era de Ouro. E assim, foi justamente por conta disso que o estúdio começou a juntar vários curta-metragens e lançá-los como filmes de longa-metragem. E foi exatamente assim que se iniciou o período conhecido como Era da Guerra, ou para algumas pessoas,
era sombria. E bom, muitos desses longa-metragens, né, que na verdade eram formados por curta-metragens, né, eram uma mistura de live action com animação. Além disso, o enredo, né, toda a história e toda a técnica em si era muito mais simples do que as animações da Era de Ouro, né. E talvez seja por isso que muita gente nem se lembra de sequer um filme dessa era, né? Porque realmente não eram filmes muito memoráveis, né? E assim, acabou sendo muito necessário, né, fazer isso que eles fizeram por conta do perrengue financeiro que eles estavam passando. E foi aí que em 1943, Walt Disney e sua equipe viajaram pela América do Sul financiados pelo governo americano. Tudo isso para poder promoverem a política de boa vizinhança, né, com os países sul-americanos. E foi aí que surgiu o primeiro curta, né, ou melhor, longa formado por curtas, Alô, Amigos. Neste filme temos algumas animações com cenários no Chile, Argentina, Brasil e Peru. E este foi o primeiro filme que o estúdio decidiu misturar live action com animação. E também tivemos nele a primeira aparição do personagem brasileiro Zé Carioca. Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. E não satisfeita, a Disney, 2 anos depois, lançou um filme que também possuía a política de boa vizinhança, que foi o filme Você Já Foi à Bahia. Neste filme também temos a presença do Zé Carioca, e a gente tem apresentado pra gente o personagem mexicano, que é o Galo Panchito, e pela primeira vez a gente vê a união dos 3 cavaleiros. Também nosso lema é sempre um por todos e todos por um. Uma coisa muito legal deste filme é a representatividade, né, dos personagens. Tanto o Galo Panchito quanto o Zé Carioca trazem presente de aniversário pro Pato Donald, né, que vem de origem, né, que trazem alguma história mostrando um pouco da cultura de seus respectivos países. Além disso, uma coisa que também é muito interessante é que os 3 personagens falam suas respectivas línguas, ou seja, Pato Donald fala inglês, o Zé Carioca fala em português e o Galo Panchito fala em espanhol. Isso é uma coisa muito interessante de se ver, né? Que são 3 culturas completamente diferentes fazendo amizades, né? E mostrando que dá pra ser unido sim. E que nem mesmo a língua é um impedimento para que eles sejam bons amigos. Neste filme também temos a aparição de Aurora Miranda, que é a irmã de Carmen Miranda no cenário brasileiro. Inclusive, né, este curta foi um dos motivos para muita gente até hoje, né, pensar que a Carmen Miranda é brasileira. Mas não, gente, ela é portuguesa. Apesar dela ser um ícone, né, para nossa cultura, ela não é brasileira. Pra mim? Oh, meu bem! Bom, esse filme foi mais um que gerou polêmica, né? Porque nas praias brasileiras o Pato Donald tava meio que assediando as mulheres. Mas uma coisa que eu não falei pra vocês no vídeo anterior, que muita gente ficou até meio brava, foi que eu falei, né, inclusive sobre uma parte racista da animação. Só que, gente, na época isso era completamente comum, você fazer piada com estereótipos, tanto de racismo como de mulheres e afins, assim. Cara, estereótipo era comum, isso era considerado piada. Então, assim, não fizeram isso por maldade, não fizeram isso, assim, com ódio no coração ou querendo atingir alguém. Era simplesmente uma coisa comum que acontecia, assim, tudo quanto é estúdio, sabe, no cinema. Era, assim, algo muito comum, principalmente quando se tratava de comédia. E bom, gente, mudando um pouquinho de assunto pra gente não adentrar tanto assim em polêmicas, né? O terceiro filme do estúdio já foi em 1946, ou seja, a Segunda Guerra Mundial já havia acabado. Porém, né, a Disney ainda não tinha, né, se reerguido, né? Então ela precisou continuar fazendo filmes de baixo orçamento. E aí, mais uma vez, o estúdio decidiu misturar atores reais com animação. E assim nasceu, talvez, o filme que seja o mais polêmico da Disney. Eu falei que não ia falar de polêmica, mas não tem jeito, gente. Esse filme realmente é polêmico. Que foi o filme Canção do Sul. Inclusive, até hoje, a Disney tenta esconder este filme, tanto que ele nem vai estar no Disney Plus, pra vocês terem uma ideia. E por que esse filme gera tanta polêmica? Bom, gente, é porque este filme mostra, né, ex-escravos que agora são trabalhadores negros indo felizes trabalhar para os brancos, né? E assim, a gente sabe que não é bem assim que as coisas aconteceram, né? E assim, a Disney esconde tão bem, mas tão bem este filme que muita gente nem sequer lembra deste filme. Bom, eu particularmente nem me lembrava até fazer as minhas pesquisas. Everything is satisfactual, zippity-doo-dah. Mas no mesmo ano, a Disney também lançou o filme Música Maestro. E bom, Música Maestro é um filme que foi feito totalmente aos moldes do filme fantasia. Inclusive, alguns curtas pegos neste filme foram alguns que foram descartados no de fantasia. Porém, né,
esse filme tem um orçamento muito inferior ao de fantasia, né? Então, assim, por mais que tenha algumas referências, tem algumas coisas que foram pegas como base, né, no filme de fantasia, é bem diferente. Afinal de contas, né, este filme foi produzido com técnicas muito mais simplificadas, assim como todos os outros produzidos nesta era. E a tática inicial deles, né, principalmente para as pessoas não ligarem tanto à fantasia, foi principalmente trocar a música clássica por música erudita e popular, né? Então, assim, todo o ar artístico e delicado que tinha em fantasia, né, a gente não via já em música maestro. A gente via algo mais cômico, né? Algo, assim, menos impressionante, assim, artisticamente falando. Mas como a galera da Disney adorava a fantasia, eles ainda queriam colocar, assim, um ar de fantasia, né, neste filme. Então, eles decidiram, né, ter a brilhante ideia de também trazer alguns curtas com um ar mais delicado. E o que isso gerou? Um filme totalmente disforme e, afinal de contas, né, as animações não casavam muito bem uma com a outra, né? Então, realmente, não parecia que era um filme só, não parecia que era um longa-metragem, né? Parecia que, realmente, só jogaram um monte de curtas, assim, pra poder, assim, dar o tempo suficiente pra dizer que o filme era um longa-metragem. E foi em 1947 que o Mickey voltou para as telonas. Como é bom se divertir é um filme com 2 segmentos. Sendo que no passar de um segmento para o outro, há uma mistura de live action com animação, com a presença da atriz Luana Paren, eu acho que é assim que fala, Edgar Bergen, e também do grilo falante de Pinóquio. No primeiro segmento, a gente vê a história do ursinho Bingo, que é um ursinho muito fofo, que foge do circo e não consegue se adaptar na vida selvagem. E tudo começa a mudar quando ele se apaixona pela ursinha Lulubelle. Então, assim, a gente imagina que tem várias confusões neste curta. Já o próximo curta é o Mickey e o Pé de Feijão, que é uma adaptação de João e o Pé de Feijão pelo Mickey, né? Que inclusive, né, se tornou uma das animações mais famosas até os dias de hoje do rato. Nele temos a presença dos 3 principais, né, da turma do Mickey, que são o Mickey, Donald e Pateta. E uma curiosidade muito legal é que este foi o último filme que teve o Walt Disney dublando o Mickey, né? Afinal de contas, o Walt Disney fazia a voz do rato desde 1929 e foi exatamente neste filme que ele deu voz pela última vez ao rato mais famoso do mundo. E foi em 1948 que surgiu o 10º filme dos estúdios Disney. Bom, Tempo de Melodia, assim como Música Maestro, tem a música como seu fio condutor. Porém, Tempo de Melodia começou como um filme completamente diferente de Música Maestro. A ideia de Walt Disney com este filme era fazer uma animação que abraçasse todo o folclore americano. E assim, talvez por isso, né, pelo menos no papel, este filme parece muito mais promissor, né, do que todos os outros filmes contemporâneos, né, da Era da Guerra. Além de possuir um foco, né, trazendo assim mais decência para sua temática, né, ele conseguiu trazer mais coerência, né, entre uma animação e outra do que as demais coletâneas da época. Além disso, esse filme pega diversas referências das coletâneas dessa época, né, e as incorpora entre si, fazendo com que este filme também seja uma grande homenagem a este modo de fazer filmes. O que faz muito sentido, né? Afinal de contas, ele é o último filme de coletâneas, né, antagológico, durante muito tempo. E bom, já em 1949, enfim, se encerra esse período com o último filme da Era da Guerra, que é As Aventuras de Ichabod e o Sr. Sapo. E bom, assim como é bom se divertir, nesta coletânea contamos com apenas 2 curtas, né? Ou seja, tem apenas 2 segmentos. O primeiro segmento mostra a história de Eric Blower, que é um sapo que fica obcecado por um carro a vapor, que é uma claríssima referência, né, à Revolução Industrial, né? E com isso ele acaba indo preso. Já no segundo segmento, a gente vê a história de um humilde professor que se apaixona pela belíssima Katrina. Porém, ele tem que lidar com o impasse que é o seu terrível medo de fantasmas e enfrentar o Ichabod, não sei como é que fala. Cura uma cabeça assim. Não tem preferência especial. E bom, como os Estados Unidos estavam se recuperando lentamente da queda da Bolsa de 29, né, de Nova York, e também com os modelos autoritários e fascistas que já estavam dominando a Europa, os Estados Unidos nessa época decidiram recorrer à América Latina não só pela matéria-prima, né, por conta do seu perrengue financeiro, que é algo que os ajudaria e inclusive ajudou a se reerguerem, né, economicamente, como também foi uma estratégia para os Estados Unidos manterem sua soberania, trazendo assim o povo latino-americano para o seu lado e impedindo que o povo nazista chegasse até aqui.
E bom, a gente viu que essa era, apesar de trazer filmes que não são tão memoráveis, né, é uma baita aula de história e de economia. Afinal de contas, né, os estúdios da Disney tiveram que se unir ao governo americano e, além disso, né, fazer muitas economias para poder ela não falir de vez. E assim, gente, por mais que tenha todo um interesse, todo um viés político por trás, né, é muito legal ver que a Disney fez um personagem pra gente, né, pra nós brasileiros, representando a gente, o Zé Carioca, né, que é um personagem polêmico também, mas assim, de qualquer forma é muito legal ver a gente sendo representado por um personagem, né, porque isso acaba dando um pouco de voz a gente, né, traz mais visibilidade pro nosso país, afinal de contas, a Disney é uma empresa, né, multinacional, é uma empresa internacional, e assim, falando de um jeito mais lúdico e mais inocente, né, olhando pelo lado bom disso tudo, né? A gente pelo menos vê como se a Disney estivesse abraçando a nossa cultura, né? E reconhecendo a gente como alguém que merecesse fazer parte de todo esse universo mágico cinematográfico das animações. E assim, gente, apesar de ser um período super sombrio e ser um período, assim, nem um pouco memorável, ele foi, sim, muito necessário para que a Disney se reerguesse e conseguisse finalmente reutilizar as suas técnicas e voltar a inovar no universo cinematográfico das animações, né? Com todos os seus avanços tecnológicos, né? Com todas as novidades que a Disney tem para trazer, que inclusive, né, ela conseguiu trazer muitas e muitas novas técnicas, né, na Era de Prata, que é o tema do próximo vídeo. Então, assim, a gente que é fã da Disney, no fundo, a gente precisa sim agradecer essa era, porque se não fosse pela Era da Guerra, talvez a Disney nem existisse mais. Porque era preciso, assim, ela dar aquela segurada, fazer uns filmes, assim, meia boca, né, assim, mais ou menos, não tão memoráveis, para que ela voltasse a fazer filmes mágicos e memoráveis que marcam a nossa história e as nossas vidas. Mas e aí, você conhecia esses filmes? E antes de ver esse vídeo, tu sabia que a Disney tava em negativa no Banco Americano? Comenta aqui que eu vou querer saber. E se você conhecia, comenta aqui em qual desses é o seu favorito e por que eu vou querer saber. Eu vou aqui comentar e conversar com vocês. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam aqui para o próximo vídeo, que vai ser da Era de Prata, que inclusive é minha era favorita e tem muita coisa legal para falar sobre essa era. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.